Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Todos animados? Sexto dia da campanha, glória a Deus, já estamos na metade da campanha das primícias, amém? E como é bom, né, nós podemos dedicar esses dias ao Senhor. E foram tantas palavras, né, que já recebemos. E eu sei que Deus tem mais para nós, amém? Quantos estão nessa expectativa? Não só para a sua vida, como para a minha vida também, né? Porque a gente está aqui pela graça do Senhor. Não é por status, nada disso, o Senhor sabe. É pela graça e a misericórdia do Senhor. Amém? Trazer a palavra do Senhor é sempre uma responsabilidade muito grande. É com muito temor. Ontem mesmo estava falando com a pastora Beth. O Senhor não falou ainda comigo. Mas a nossa vida tem que ser de busca ao Senhor, amém? E é por isso que nós estamos aqui. Antes eu quero orar, né, vamos nos colocar na presença do Senhor primeiramente, amém? Feche seus olhos agora. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, primeiramente, Pai, quero te agradecer, ó Pai, te louvar, Senhor, por estarmos, ó Pai, aqui neste lugar, ó Pai, na tua casa, Senhor, a ouvir ao Senhor, ao teu Espírito, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesta noite, a começar por mim, Senhor. Deus, que o Senhor vem estar revelando a tua palavra, o teu querer sobre nós nesta noite, Pai. Oh, Deus, quero dizer, oh Pai, que sem Ti, oh Pai, eu não sou e nós não somos nada, sem a Tua presença, Pai. Oh, Deus, sem o Teu óleo fresco sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, eu quero sujeitar tudo, oh Pai, diante do Senhor. Tudo está dependendo do Senhor, oh Pai, e tudo é para a Tua glória, Senhor, e para a Tua honra, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui estou. Amém? O tema dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração foi mantendo a lâmpada acesa até o fim. Amém? Mantendo a lâmpada acesa até o fim. Olha, caminhar com Cristo muitas vezes não é fácil, amém? Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né, nós estamos ali sempre, né, nossa, é tão bom, né, estar na presença do Senhor, mas durante a caminhada com Cristo, tantas coisas acontecem, não é verdade? São tantas diversidades, situações inesperadas que acontecem, coisas que a gente nem imagina que poderia acontecer conosco, acontece. Porque faz parte do caminhar com Cristo. Mas, diante de tudo isso, das situações, tribulações, lutas, nós temos que ter sempre, buscar sempre a ajuda do Senhor sobre nós, amém? Buscar sempre a presença do Senhor sobre nossas vidas, porque sem a presença de Deus em nós, sem o Espírito Santo em nós, nós não vamos conseguir caminhar, prosseguir até o fim. Precisamos da presença do Senhor. Esse tema, né, enchei-vos do Espírito, eu achei tremendo, porque assim, é o que nós precisamos para vivermos, né, ainda nessa terra, e até a volta de Cristo, é se encher da presença do Senhor, é buscar a presença do Senhor continuamente, sempre, porque Ele é o nosso combustível, amém? Jesus é o nosso combustível, amém, igreja? Né? E diante de qualquer situação que vier, né, a gente precisa da presença dEle, nós precisamos estar com as nossas lâmpadas cheias do óleo do Senhor. Né, o óleo representa a presença, o Espírito Santo de Deus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem aqui, em Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13.
E é tão bom, né, quando nós começamos o ano, né, nós fazemos tantas promessas, não é verdade? Olha, esse ano, né, vai ser um ano abençoado, né? Esse ano a gente vamos melhorar em tantas coisas, né? A gente promete, olha, eu vou emagrecer, né? Eu vou fazer tal coisa, eu vou conquistar tal coisas, né? Isso é bom, começar o ano com promessas, né? E declarar coisas sobre nossas vidas. Isso é muito bom, né? É preciso, né? A gente poder falar assim, olha, Senhor, eu quero conquistar coisas na minha vida, mas o primordial é a gente buscar a presença do Senhor. Uma das minhas metas, a primeira meta minha é a minha vida espiritual, porque essa tem que ser a primeira em nossas vidas, amém? As outras coisas o Senhor vai acrescentar, mas a primeira coisa é nós buscarmos ao Senhor. E aqui fala, né, na parábola das 10 virgens, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aqui estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Jesus, ele falava, né, através de parábolas. E aqui ele citou a parábola das 10 virgens. Aqui fala de 10, onde 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Elas iam encontrar com o noivo. Esse noivo é Jesus. É como nós, né? A igreja do Senhor se preparando para se encontrar com o nosso noivo. Sabemos que o Senhor está à porta, amém? Jesus está à porta. Jesus está voltando. E a igreja precisa estar preparada. E aqui fala, né, que essas 5 prudentes, elas carregavam as suas lamparinas cheias de óleo e mais óleo. Elas carregavam óleo a mais. E as imprudentes, só o que estava ali na lamparina. Aí elas estavam se preparando, porém, né, o noivo estava demorando, né, como muitos hoje falam, né, Jesus está demorando. Né, muitos, até crentes, falam, acho que Jesus não volta. Né? Mas, como elas estavam aqui neste momento. E elas adormeceram, né, acabaram dormindo, e ali as imprudentes usaram todo o azeite que estava ali nas suas lamparinas. Quando elas acordaram, né, aqui fala, né, que houve um grito, meia-noite, houve um grito: eis o noivo, saio a encontrar ele. Aí foi quando elas acordaram. Aí as prudentes, né, estavam preparadas, estavam ali com o seu azeite, né, com as suas lamparinas. E as outras não, apagaram.
E aí elas ficaram desesperadas, né? Falaram assim, olha, não tem como vocês dar um pouquinho do seu azeite, né? Do seu óleo. E elas falaram assim, não, porque se eu der para vocês, vai faltar para nós também. Então, vão lá, compram, vai atrás dos vendedores e compram mais óleo. Só que, enquanto elas foram lá atrás, né, o Senhor chamou elas, né, as prudentes, e elas entraram, né, para a festa, né, que fala, né, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Né, elas entraram. Aí, mais tarde, né, porque elas foram lá comprar, né, mais azeite, mais tarde, as outras imprudentes chegaram, Senhor, Senhor, abre a porta, desesperadas. Né? E aqui fala, né, o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem. Né? Olha só que o Senhor fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, as imprudentes que estavam despreparadas, né, que não carregaram mais azeite além do que elas tinham, acabaram ficando fora da festa, fora das bodas, né? E o que o Senhor quer falar com isso, através, né, dessa palavra? Que nós, igreja, devemos estar preparados. Devemos buscar o óleo, o azeite. Aqui fala, né, que o óleo, o azeite representa o Espírito Santo de Deus, que não pode jamais faltar em nós. Né? E as lamparinas representam as nossas vidas. Então, fala aqui que nós devemos estar buscando continuamente a presença de Deus. E esse óleo sobre nossas vidas. Se encher do Espírito Santo é algo contínuo em nós, como crentes e cristãos. Muitas vezes, né, as pessoas estão na igreja, às vezes presentes, mas vazias, secas, sem óleo, sem a graça de Deus. Sabe? É como até o irmão César falou, né, às vezes a pessoa está ali, vem para a igreja e reclama da palavra que não foi legal, de quem prega, quem é aquela pessoa, quem é a Antônia ali para pregar, sabe? Então, assim, vê tantas coisas, mas porque estão vazias, secas, sem óleo, sem a presença de Deus. Mas o crente, né, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vem para dar ao Senhor, né, ela vem com alegria, sabe? A chama dela ela não se apaga. Passa anos e anos, a chama dela não se apaga. Sabe? Ela está fervorosa na presença do Senhor, desejando buscar ao Senhor. Nós devemos estar com as nossas lamparinas cheias do óleo do Senhor, amém? Não ser como imprudentes, porque o Senhor está à porta, e como que Ele vai nos achar? É algo que nós devemos nos perguntar todos os dias, como que o Senhor vai me achar? Senhor, eu quero que o Senhor me ache na Tua presença, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, cheios da Tua presença, em obediência à Tua palavra, porque não adianta nada vir, mas não ser desobediente à palavra de Deus, andar de qualquer jeito, porque Jesus está à porta, e nós queremos entrar, amém? Uma coisa que outro dia a gente estava conversando, eu desejo o céu. Eu não quero mais nada nessa terra, eu desejo o céu. Nós devemos desejar, o maior desejo da nossa vida para 2026 é o céu. Sabe? É nós vivemos na presença do Senhor. É se encontrar na presença do Senhor. É servindo ao Senhor com alegria de verdade. Sabe? É buscar a Deus. Olha, a sua primeira meta de 2026 é buscar intensamente ao Senhor. Porque muitas vezes a gente começa fervorosos, né? Mas depois vai se esfriando, vai deixando, né? Vai deixando certas coisas de buscar ao Senhor. Mas nós devemos perseverar no Senhor, amém? Buscar esse óleo fresco sobre nossas vidas, buscar a presença do Senhor todo momento, amém? O azeite, ela é a comunhão com Deus.
Nós devemos estar em comunhão com o Senhor. Amém? O azeite da perseverança. Irmãos, nós devemos perseverar até o fim. Como foi aqui o tema, né? Mantendo a lâmpada acesa até o fim. É até o fim, até Jesus voltar. Às vezes vai acontecer situações difíceis, lutas, coisas inesperadas. Coisas que você pode dizer assim, mas Deus, como assim? Deus, mas por que isso? Sabe? Tem coisas que vai acontecer, estamos sujeitos, amém? Recentemente nós perdemos um irmão muito querido, jovem. Aí quando eu subi, eu falei assim, Senhor, como assim, Deus? Como assim, Senhor? Mas nós não sabemos, né? Porque os planos de Deus, nós não sabemos o propósito do Senhor. Muitas vezes a gente questiona tantas coisas, não é verdade? O porquê disso, o porquê está acontecendo isso. Ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, o Senhor, Ele está nos vendo sim, amém? Quando nós buscamos a presença dEle, quando nós somos intensos em buscá-lo, amém? Isso através da oração. A nossa vida cristã tem que ser uma vida de oração em todo o tempo. Não precisa, sabe, meras palavras bonitas, cheias de fervor. Não, é falar com Deus. Hoje mesmo eu estava falando, Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo, Senhor. Sabe? E Deus fala. A pastora falou, eu caminhando para o trabalho, no metrô, né, abra a Bíblia, ali o Senhor começou a falar, eu falei assim, Deus, eu te agradeço porque na simplicidade o Senhor fala conosco, quando nós estamos com o nosso coração aberto, amém? Quando nós estamos com o coração escancarado diante do Senhor, falando, Senhor, fala comigo, Ele fala. Quando você abre a palavra, parece que a palavra ela solta da Bíblia, da onde você lê, porque o Senhor fala, amém? Essa busca intensa no Senhor, amém? É quando a palavra diz assim, na intimidade com Deus, né? Quando você, o que a palavra fala, né? Quando você quiser falar com o Senhor, fecha a porta do teu quarto, né? Vai para o teu quarto, fecha a porta e ali me busca na intimidade, amém? É quando a gente busca o Senhor na intimidade do Senhor, quando nós, né, fechamos a porta do nosso quarto e ali a gente se joga na presença do Senhor, né? Quando eu cheguei em casa hoje, até saí mais cedo do trabalho, Senhor, eu preciso me preparar, eu preciso orar, né? E ali eu cheguei em casa, tomei uma água e me joguei na presença do Senhor, porque eu dependo dEle. Eu não quero vir aqui para aparecer, para dizer lá, não, só Deus sabe, só o Senhor sabe, pela misericórdia de Deus. Mas é porque a gente precisa se quebrantar na presença do Senhor, amém, irmãos? É você buscar esse Deus intensamente. Aqui fala através do louvor, da adoração a Deus, né? Quando você coloca um louvor, quem já, numa situação, colocou um louvor ali, você começou a adorar a Deus, parece que Deus ele veio assim, trouxe uma paz, uma alegria, sabe? Você ali sentiu a presença de Deus. Quem já fez isso? Não é bom, não é gostoso, né? Quando a gente ouve um louvor e aquele louvor fala com a gente chora na presença de Deus, ou aquele louvor traz uma alegria. Às vezes estava com o coração ali abatido, triste, mas quando você ouve, né, o louvor, uma adoração, aquilo te enche de alegria. É tão bom isso, não é, irmãos? E isso é um dos combustíveis para a gente manter as nossas lamparinas acesas, o nosso óleo cheio, amém? Busca através da oração, do louvor, da adoração a Deus, da obediência da palavra de Deus. Quando nós andamos em temor à palavra de Deus, né? Quando a gente lê a palavra de Deus e ali Ele traz ensinamento, disciplina, temor. Não andar desagradando ao Senhor, em desobediência ao Senhor, mas agradando ao Senhor e obedecer a palavra dEle, amém? Nós devemos buscar ao Senhor intensamente em nossas vidas, amém?
buscar esse óleo. Às vezes você pode estar se achando seca, mas o Senhor, Ele, nessa noite, nesse tema, nessa campanha, Ele está nos dizendo isso, para nós nos enchermos da presença dEle, enchermos do Espírito Santo de Deus, amém? Né, que nós possamos nos melhorar em 2026, né, se alguma coisa ainda que precisa melhorar na sua vida cristã, né, busque o Senhor intensamente, busque esse óleo sobre a sua vida intensamente, amém? Amém, irmãos? Não ser como aquelas imprudentes, né, que foram dormir, né, não se prepararam e, quando foram se encontrar com o noivo, achou as portas fechadas. Misericórdia, amém? Nós queremos subir com o Senhor quando Ele vir buscar, amém? E nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. O Senhor pode nos recolher daqui a pouco. Ele pode nos recolher, né, quando nós saímos daqui. Mas o que nós precisamos é estar preparados para esse dia, amém? Seja para a volta de Cristo, seja no dia que o Senhor nos recolher. Nós estamos sujeitos, Deus está fazendo, acho que Deus está fazendo uma limpeza, não sei o que está acontecendo. Mas nós devemos estar preparados para esse grande dia. Deseje o céu, amém, irmãos? Que o seu desejo para 2026 seja o céu, seja estar na presença do Senhor, seja servir ao Senhor, amém? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apagueis o Espírito, não permita que nada venha apagar o Espírito Santo em você, amém? Às vezes, no decorrer, né, teremos decepções, frustrações, né? A gente vai se frustrar, não tem como andar sem nada acontecer, alguma coisa vai acontecer, você vai poder se frustrar com alguma coisa, talvez algo que você desejava não aconteceu, talvez uma pessoa, né, te feriu, né, talvez alguma coisa que você chegou em 2026, olha, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou adquirir, chega lá no final do ano, não aconteceu nada, você fica frustrado, né? Talvez coisas que você tem buscado e não aconteceu. Mas aqui fala, né, em 1 Tessalonicenses fala, não apagueis o Espírito, não deixa que nem nada, e nem que o diabo venha roubar isso de vocês, amém? Das nossas vidas, porque muitas vezes o diabo fica ali na nossa mente, colocando sentimentos, pensamentos ruins, de desistência. Quantos têm desistido na fé? Quantos têm abandonado igrejas? Abandonado a Deus, perdão, a gente se enrola um pouco, a Deus, se decepcionando com coisas e acaba se afastando, né, saindo da presença de Deus. Irmãos, fique firme. É como eu falei, a caminhada não é fácil, mas nós devemos nos manter firmes, amém? Eu me converti, irmãos, com 21 anos de idade. Hoje eu já estou com 55. Sabe, eu era uma jovem, mas eu fui muito sedenta quando encontrei com Jesus. Eu estava como uma terra seca. Eu me achava perfeita, né? Sem pecado, religiosa, muito religiosa. Minha família era muito religiosa. Mas eu não conhecia um Deus verdadeiro. E quando eu entrei nessa igreja, lá embaixo ainda, uma jovem ainda, meu primeiro dia, foi o melhor encontro que eu tive na minha vida. Quando a primeira oração que fizeram sobre a minha cabeça, eu lembro como se fosse hoje, eu chorei tanto, mas tanto, mas tanto. Deus, assim, sabe, Ele preencheu aquele espaço vazio que estava no meu coração. A nossa caminhada com Cristo, muitas vezes, a gente vai ter, né, parece que a gente está vazio, né, parece que a gente está ali precisando de algo mais, mas é a presença de Deus que nós devemos buscar, amém? Que só Ele pode preencher, amém, igreja? Só Jesus pode preencher, manter o óleo sobre nossas vidas, né? Quando você vê que a lamparina ali está secando, está faltando óleo, Senhor, me enche. Fica desesperado com isso, amém?
fica desesperado, Senhor, me enche, Senhor, eu preciso te buscar, eu preciso ler, fazer um devocional, né, que mesmo o irmão falou de coisas que nós precisamos fazer durante este ano, né, a começar nossas vidas como cristão, né, fazer o nosso devocional, tirar nosso tempo com Deus, não é somente ler. Hoje mesmo ouvi uma moça falando assim, ler a palavra, não é só ler, você tem que ler, meditar, sabe, buscar, estudar, entender a palavra do Senhor, né, ter esse tempo com Deus, através do devocional, de você ter comunhão com Deus, de falar com Deus, de chorar na presença de Deus, de adorar a Deus, de louvar a Deus, ter esse tempo. Eu não tenho, hoje em dia tudo é muito corrido, amém? Parece que a gente não tem tempo para nada, né? Os dias estão passando tão rápido, meu Deus, e a gente não encontra tempo. Olha, os dias estão passando muito rápido, mas a gente precisa ter esse tempo na presença do Senhor. A gente precisa se dedicar um tempo na presença do Senhor, amém? Às vezes você está cansado, chega em casa, você vai dormir, tomar banho. Ai, Senhor, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém. Pá, dorme. Não é assim? Quantas vezes, né? Eu também já faço isso, né? Então, a gente só faz uma oração muito rápida, né? Mas a nossa cabeceira tem que estar ali com a Bíblia, né, estudando, lendo, ter esse tempo com o Senhor, amém? Que a gente possamos nos melhorar em 2026, essa comunhão, essa dedicação à palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, amém? Em Jeremias 29, 13, irmãos, vamos primeiro em Isaías 44, 3. Isaías 44, 3. Diz assim: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como os salgueiros, junto às correntes de água. Amém? Olha só o que o Senhor fala, né? Porque derramarei água sobre o chão sedento. Sabe, essa água é a água viva de Jesus Cristo, amém? Quando a gente está com o chão sedento da palavra de Deus, sedento da presença de Deus, sedento está na presença dEle, né? O Senhor fala aqui, olha, Ele jorra água sobre o chão sedento. É o nosso coração, amém? Nosso coração deve estar sedento ao Senhor, amém? Nós devemos estar desejando a presença do Senhor em todo o tempo, né? O Senhor, Ele faz derramar água sobre o chão sedento. Talvez você esteja aí meio frio, né? Meio desanimado. Fale com o Senhor. Senhor, derrama sobre mim as tuas águas, né? Faça jorrar as tuas águas sobre essa terra seca. Amém? Faça jorrar as suas águas sobre essa terra seca. E Deus, Ele vai brotar, amém? Quando a gente busca Ele, Ele faz brotar dentro de nós. E isso é nos fortalecer, nós estamos nos fortalecendo na presença dEle, amém? Que o nosso coração venha a ser um coração sedento, amém? E aqui em Isaías 44, 3, Isaías 44, 3, Isaías 44, 3, agora, né, diz assim, oh meu Deus, já falei, eu troquei, Jeremias 29, 13, obrigada, pastor, 29, 13, troquei, né, diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês.
Olha aqui que promessa linda do Senhor, né? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o vosso coração. Né? Quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos achar ao Senhor, amém? Nós vamos sentir a presença dEle, nós vamos sentir fortalecidos no Senhor, nós vamos sentir revigorados no Senhor, quando nós buscamos de todo o nosso coração. E aqui Ele fala, serei achado por vocês. Eu serei achado por vocês. Olha que tremendo, né? Deus será achado por nós. Nós vamos encontrar, amém? E aqui Ele fala assim, né? Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. É o Senhor que muda a nossa sorte. Para 2026, o Senhor quer mudar a tua sorte, amém? Deus quer mudar a tua sorte, não é por acaso esse tema, né, desse ano de 2026, não. É o Senhor falando à igreja, olha, me busque, se enche da minha presença, né, busca o Senhor de todo o seu coração, busca o reino do Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas em nós quando nós buscamos ao Senhor. Precisamos melhorar como cristãos, amém? A igreja ela precisa estar cheia, mas de crentes fervorosos, né? Cheios de crentes que vêm aqui adorar ao Senhor verdadeiramente, com seu coração servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, amém? Né? Que nós possamos ser melhores como cristãos, não só, né, dentro da igreja, mas os que estão lá fora também. Né? Nós devemos melhorar como crentes, de verdade, né? Ser sinceros diante do Senhor, andar em obediência, fazer a vontade do Senhor, amém? Que nós possamos melhorar como crentes nesse ano de 2026, que nós possamos buscar mais o Senhor em 2026, amém, igreja? Quantos estão aqui sedentos por isso, né? Sedentos em buscar a Deus em todo o tempo, né? Sedentos em adorar, em ouvir a palavra de Deus. Talvez você esteja aqui, mas essa palavra, né? Como a Nádia falou, né? Mas vim aqui, mas de novo isso, mas de novo aquilo. A gente, puxa, deve acender um alerta. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou reclamando demais. Até da palavra eu estou reclamando. Até dos irmãos eu estou reclamando, até da igreja eu estou reclamando. Tem que acender um alerta entre nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Senão, o problema não é com as pessoas, não é o lugar, é comigo mesmo. Amém? É comigo mesmo. Eu devo buscar alguma coisa, eu preciso me consertar aqui dentro de mim. Né? Não tá legal isso, sentir isso. É comigo, eu preciso mudar aqui dentro de mim, amém? Que nós possamos, né, como igreja do Senhor, buscar em todo o tempo, com o nosso coração sensível, escancarado ao Senhor, ter a sensibilidade da voz do Espírito, né, se algo não está acontecendo, você está duro, talvez parece que você está falando, o seu parece estar fechado, o seu coração está endurecido, você não consegue mais nem chorar na presença de Deus, alguma coisa está errada, Senhor, quebranta o meu coração, faça de mim algo novo, amém? Quebranta, joga sua água, né? Joga sua água nesse coração sedento, seco muitas vezes, e o Senhor, Ele vai nos encher, amém? Amém, igreja? Gostaria de chamar o louvor, por favor. Amém, igreja? Né? Que nós possamos ter esse tempo, né, de busca ao Senhor. Que nós possamos ter esse coração sedento, quebrantado diante do Senhor. Se prostrar diante de Deus, amém? E tudo que vier, irmãos, tudo que acontecer durante esse ano, seja bom, seja ruim, seja do jeito que você queria ou não, mas o mais importante de tudo é nós estarmos na presença do Senhor, amém?